Mauro César Pereira, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, veio explicar sobre toda aquela polêmica dos jornalistas afastados e também fala sobre a perseguição que a CBF tem feito. E, manos, quero saber a tua opinião sobre algo nos comentários. O jornalismo brasileiro tá a decair, porque eu vejo que todo mundo agora gosta dos mesmos jornalistas, porque parece que qualquer um hoje tá sempre a bajular, tá sempre a elogiar, e até eu escolho a dedo dos jornalistas que eu vou assistir. Quero saber a tua opinião nos comentários sobre isso e, mano, me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos. Se inscreve, não passa sem se inscrever. Bora assistir esse vídeo. Depois do episódio do afastamento de alguns companheiros da ESPN da programação, após um programa no qual fizeram críticas à CBF baseadas na reportagem da revista Piauí, muita gente fica me questionando a respeito e cobrando um posicionamento. Talvez pelo fato de eu ter trabalhado por muito tempo na emissora, talvez pelo fato de, costumeiramente, eu também tecer críticas ao status quo do futebol brasileiro. Bem, eu quero dizer aqui que eu já me manifestei preliminarmente, né? O Grupo Globo, que é o maior grupo de comunicação do Brasil, normalmente não é muito, digamos assim, crítico com relação à confederação. Ok, veja, não é nenhuma crítica, é só uma constatação. Estou apenas falando algo muito óbvio até. Mas o fato de uma emissora, de mais uma empresa importante, eventualmente adotar uma nova linha editorial, não significa que toda a imprensa, todo o jornalismo esportivo, que todos os jornalistas esportivos deverão seguir a mesma conduta. Não, não, de forma alguma. Isso é um equívoco pensar assim. Falei sobre isso quando questionado na live pré-jogo, antes de Flamengo e Central Córdoba, no meu canal, aqui do youtube.com.br Mauro César. Eu reproduzo aqui o trecho para vocês. Silva da Paz. Mauro, não vai falar sobre a censura na ESPN? Wellington, eu não trabalho na ESPN, tem nada a ver com a ESPN, seja lá há muito tempo. Tá? E nem sou o paladino da justiça para ficar aqui falando sobre todos os assuntos, né? O ombudsman da imprensa. Eu falo quando eu acho que tem que falar. É óbvio que isso é lamentável, né? Pelo que eu sei, foi uma questão interna deles, né? Já me manifestei da maneira que eu acho certa, mandei mensagem para alguns dos companheiros me solidarizando, imediatamente após tomar conhecimento, mandei para eles, diretamente para eles, para alguns dos colegas, aqueles que eu tenho até mais contato, digamos assim, né? E já escrevi na rede social a respeito disso, do que eu acho. Tá? Essa coisa do pessoal achar, nossa, vão acabar com o jornalismo, não sei o quê, vai acabar com porra nenhuma. Tá? A TV Globo, que é o maior grupo de comunicação do Brasil, nunca criticou a CBF. Se agora a ESPN também não critica, não quer criticar, paciência, a ESPN que siga lá a sua linha editorial. E os outros veículos que forem criticar, vão dizer. O Lúcio de Castro fez matérias bombásticas muito antes da Piauí, que não tiveram tanta repercussão. Nada contra a matéria da Piauí, tá? Mas não é de hoje que esse tipo de reportagem é feita, entendeu? Então, eu não tenho muito a falar. O que eu falo é o quê? Falar uma série de obviedades? Ficar repetindo. Não conheço o que aconteceu ali internamente, não estava lá. Sei mais ou menos o que está acontecendo porque recebi algumas informações, mas me solidarizo com os companheiros, evidentemente, porque é óbvio que não poderia ser diferente, embora nem todos os companheiros tenham comigo se solidarizado, quando eu e outro companheiro chamado Menon, Luiz Augusto Simon, fomos processados sem termos cometido nada de errado e depois, na justiça, nós fomos vitoriosos. E eu não vi solidariedade, assim, de muitos companheiros, sabe? Posso acrescentar aí um outro detalhe importante. O Lúcio de Castro fez as maiores reportagens, de maior impacto, de maior repercussão da história da ESPN no Brasil. Ela era pauta obrigatória, o Jornal Nacional teve que tocar no assunto, e aí, evidentemente, dava o crédito à matéria da ESPN. Isso não tem preço. Esse tipo de reportagem é que constrói a credibilidade de um veículo. E, claro, dos profissionais envolvidos na matéria, no caso do Lúcio, que tem uma trajetória impecável. É o maior repórter do Brasil, possivelmente. Um dos maiores, com toda certeza. E o que vimos foi uma grande repercussão. Os serviços prestados pelo Lúcio à empresa foram absolutamente espetaculares, né? E depois de algum tempo, o Lúcio foi encostado. Retirado do ar, sumiu aos poucos. O Lúcio sumiu da programação. Você que acompanhava a emissora à época, talvez consiga se lembrar que, do nada, acabou o programa do qual participávamos e ele depois sumiu. Você não via mais o Lúcio de Castro na programação da ESPN, foi sumindo. Não houve solidariedade maciça dos companheiros. Não houve. Poucos se solidarizaram. Então, quando você cobra solidariedade das pessoas, dos jornalistas para com jornalistas, saiba
que muitas vezes aquele que você está cobrando, aquele de quem você pede solidariedade, não contou com esse apoio quando seria importante tê-lo. Mas, como eu já falei, na live você viu o trecho, reforço aqui agora, entrei em contato com os companheiros com os quais eu tenho mais contato e me solidarizei, e aqui de público, novamente, me solidarizo com relação a isso. Evidentemente, a gente não apoia de forma alguma esse tipo de situação, afastamento de colegas numa situação como essa, né? Se, eventualmente, a empresa acha que a abordagem foi inadequada, que houve falhas, isso poderia ser resolvido de uma outra forma. Afastá-los, realmente eu não acho que seja o mais adequado. E, por favor, não venham misturar essa situação abordando o tema como censura e misturando com questões políticas que envolvem não censura, mas, digamos assim, a não admissão de algo que extrapola a liberdade de expressão. CBF já está disposta a pagar essa multa, ainda de acordo com a informação. Houve uma grande polêmica porque o presidente da CBF, há poucos dias da sua eleição por unanimidade, de acordo com a revista Piauí, deu um aumento de R$50 mil de salário para todos os presidentes de federações do Brasil, para R$215 mil, mais do que quadruplicou o salário que já era alto de todos os presidentes de federações. De acordo com a revista Piauí ainda, teve relações políticas ali com o presidente da Câmara para facilitar na sua eleição na época, que era o Arthur Lira, relacionamento com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Então, é uma reportagem, né, que denunciou ali muitas coisas por parte do presidente da CBF, e foi essa reportagem que o Mauro César Pereira, né, citou. Ele tem muitas coisas negativas, né, no seu radar. Ele deve estar uma pilha. Ou seja, ele precisa de uma informação positiva, como disse o Mauro, e aí pode entrar Jorge Jesus, primeiro, porque é ídolo da maior torcida do Brasil, sim, e também porque é respeitado, né, Raí? Por todas as torcidas do Brasil. E aí, antes de falar, né, do Flamengo, do Palmeiras na Libertadores, falando de CBF, saiu uma notícia aí que a gente precisa citar, né, gente? Que uma emissora, né, eu não sei se a Jovem Pan quer que a gente fale nome ou não, então não vou falar o nome, mas tá em tudo que é notícia. Uma emissora afastou 6 jornalistas, tá? Por terem criticado a CBF num programa, né? Porque essa emissora, ela faz a transmissão. Aí 6 jornalistas criticaram, né, a atitude da CBF, as atitudes do presidente da CBF que foram denunciadas pela revista Piauí. E aí, pra mim, é por isso que eu digo que é tão bom hoje eu ser tão independente. Eu não preciso de emprego em lugar nenhum desse mercado que eu acho que é nocivo. Eu acho que é um mercado sujo, podre, onde você tem que ter relação comercial e incluir jornalistas nisso. Então o cara não pode fazer o trabalho de jornalista, não bota um programa jornalístico então. Então só faz entretenimento. Se você assumir que é só entretenimento, ok, é do jogo, tem uma relação comercial ali com a CBF, ninguém aqui fala mal da CBF. Agora você está enganando o telespectador falando que ele está vendo um programa jornalístico. Ele não está vendo jornalismo, ele está vendo negócio, ele está vendo dinheiro. Porque você afastar jornalista porque criticou a CBF por uma denúncia absurda, cara, juro, é por isso que eu falo, não dá para respeitar o jornalismo mais hoje em dia. Porque sempre empresas tendo interesse, é por isso que eu falo que é tão bom trabalhar aqui na Jovem Pan. Eu falo às vezes absurdos aqui. Nunca ninguém me controlou, sou xingado pelo público quando tenho que ser. Mauro César fala o que quer, Bruno, Raí, Vampeta, Flávio Prado. Olha o que o Flávio Prado fala no ar, gente. Olha o que o Flávio Prado fala no ar. E juro, eu tenho que falar sobre isso, porque pra mim é absurdo por parte da CBF entrar em contato com a emissora e falar, vamos tomar providência, hein? Tem que Série B aí. E é tão absurdo quanto, na minha opinião, a emissora afastar os jornalistas. Vai ser aquilo ali meio disfarçado, daqui a pouco os jornalistas voltam,
mas é muito surreal. Isso mostra o que é o nosso jornalismo hoje, muitas vezes, e o que é a CBF. Triste, mano, triste. Eu nem sou brasileiro, mas sinceramente eu sinto também essa tristeza por parte do público brasileiro, por passar por isso de jornalistas serem afastados, por falar a opinião deles verdadeira, manos. E o que tá acontecendo mesmo no Brasil, todo mundo consegue ver que não tá bom, que tipo, o jornalismo tá se afundado. Por isso é que nós atualmente gostamos muito dos Netos, do Pilhado, do Mauro César, porque eles têm a oportunidade de falar a verdade, e se eles cortarem, eles têm público na internet para continuar a falar a verdade. Mas serem travados assim, manos, até onde é que isso vai chegar? Até onde? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para mais. Valeu, até o próximo e fui.